Oi pessoal, eu sou Vinícius e hoje nós vamos dar prosseguimento à parte de contagem, de análise combinatória, tá certo? Eu passei alguns exemplos anteriores a respeito do princípio fundamental da contagem e agora nós vamos pegar e explorar as consequências disso. Então me acompanha e vamos lá, tá certo? Primeira coisa, nós vamos falar de arranjos com repetição. O que seria isso, né? Vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, você pode fazer um conjunto de possibilidades, de conjunto, né? Mas permitindo que para cada determinação de elementos que você tem no seu arranjo, eles possam se repetir. Eu vou mostrar um exemplo já, vai ficar bem claro para você o que significa isso. Porém, eu tenho que apresentar para você como que eu expresso isso matematicamente, a fórmula do arranjo. Então, a primeira coisa é o seguinte, olha. Nós temos M elementos. M elementos, como a gente já sabe, é um número ali de qualquer coisa que nós queiramos agrupar R a R. O que significa isso? Significa que eu tenho M elementos e desses M elementos eu vou deixar eles todos agrupadinhos em R possibilidades, tá bom? No caso do arranjo com repetição, eu vou expressar isso da seguinte forma, ó. Tá vendo, ó? Então, veja só, o M, que é o número de elementos, ele vai ser a base dessa potenciação que nós estamos vendo aí para a fórmula de arranjo, tá, ó? Então, ó, deixa eu deixar claro aqui o que é cada coisa. A R que eu estou escrevendo aqui é o arranjo com repetição. M é o número de elementos e R é a maneira como eu vou agrupar esses elementos, certo? A fórmula para isso, a expressão matemática para isso é simplesmente o quê? O número de elementos elevado ao número de agrupamento, ou seja, como que eu vou agrupar esses caras juntos, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Me acompanha, ó. Olha só, eu tenho uma urna. E essa urna contém uma bola vermelha, uma bola azul e uma bola branca, certo? Então você tem lá como se fosse uma lata, uma caixa, onde você tem 3 bolas e essas 3 bolas têm cores diferentes. Aí eu coloco a mão nessa caixa, olha lá, uma bola é extraída, eu coloco a mão e retiro essa bola. E eu observo a sua cor. Então você vai lá e pega uma bola e fala, essa bola que eu tirei é de uma determinada cor. E eu reponho essa bola, ou seja, eu devolvo essa bola para a urna. E aí, em seguida, outra bola é extraída e observada a sua cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Então, você vai ter que considerar o quê? Os conjuntos, tá certo? Os conjuntos que formam esse tipo de arranjo, esse tipo de possibilidade de formar as saídas de bola da urna. Vamos lá. Então veja só, primeira consequência é o seguinte, você tem a primeira bola que você extrai, a primeira. Essa bola ela pode ter quantas cores? 3. 3 cores. Portanto, aqui ó, por esse evento aqui que eu estou falando, que é extração da primeira bola, olha aqui ó, o número de possibilidades para a primeira bola. O número de possibilidades de cores é 3, tá certo? A segunda bola também é 3. Por quê? Porque você tem uma reposição, você coloca a bola de volta na urna. Então você repete as possibilidades, percebeu? Isso vai dar um arranjo com repetição, porque no primeiro evento, que é a extração da primeira bola, você tem 3 possibilidades. Quando você repõe a bola na urna, essas possibilidades continuam. Então você tem também 3 possibilidades. Então agora fica fácil entender por que é um arranjo com repetição, tá certo? Porque você repete as possibilidades. Olha o ponto importante aqui, eu tenho 3 bolas. 3 bolas, certo? Então, eu estou retirando essas bolas quantas vezes? 2. Então, o M é 3, que é a quantidade de bolas, e o R é a maneira como eu agrupo.
Ou seja, é a quantidade de vezes que eu extraio as bolas da urna. Então aqui eu aplico a fórmula de arranjo com repetição. Tá aí, ó. Tá certo? 3 é a quantidade de elementos, 3 bolas de cores diferentes. E o R, que são os arranjos que eu posso fazer com essas bolas, é 2. Porque eu posso extraí-las 2 vezes. Tá certo? Nesse caso, o R você interpreta como a extração da bola, retirar a bola da urna. Tá bom? Isso é arranjo com repetição. Existe também a questão dos arranjos sem repetição. Ah, então o que seria isso? Vamos pensar no problema da urna para que você possa entender o arranjo sem repetição baseado no arranjo com repetição. Olha só, olha para mim. Eu tenho a urna aqui e dentro dessa urna eu tenho 3 bolas, certo? Então eu vou lá e tiro a primeira bola. Tirei. Agora vem a parte importante. O que eu vou fazer com essa bola? Se eu devolver a bola na urna, vai ser arranjo com repetição, porque a quantidade de elementos não se altera. Mas agora eu pego esta bola que eu retirei e coloco ela de lado. Portanto, não tenho como repetir a cor que eu tirei fora. Neste contexto, nesse novo exemplo que eu estou pondo para vocês, o arranjo vai ser sem repetição. Porque agora eu tenho uma modificação na quantidade de elementos possíveis na segunda retirada. Tá certo? A fórmula, dá uma olhada aí na fórmula que eu estou apresentando para vocês. Quando você fala de arranjo sem repetição, os elementos acabam sendo o quê? Distintos. Distintos por quê? Porque você não repete. A partir do momento que você tira um elemento que já está, não está dentro mais de um conjunto original, você deixa todos os elementos restantes distintos do original. Certo? Então, para cada novo evento que está acontecendo, é retirado um elemento do conjunto anterior. É isso que eu quero dizer quando você verifica aqui essas subtrações. Então, olha só. O arranjo com repetição, vou colocar aqui a fórmula embaixo para que você possa comparar. Tá? Arranjo com repetição de M elementos R a R. Ele fazia o quê? M vezes M, vezes M, vezes M, e aí vai. Ou seja, isso daqui você vai fazer, nesse exemplo que está aqui, 4, né? Seria M elevado a 4. Observe aqui, no arranjo sem repetição, que é a fórmula de cima, aqui eu tenho o elemento mesmo correspondente aqui do arranjo com repetição, do arranjo sem repetição. Quando você permite que não haja reposição, olha lá, eu tenho que retirar um elemento. Novamente, quando você faz o novo evento de retirada, ou seja lá o que for, que você extraia elementos do conjunto original que você está considerando, você vai extraindo cada vez mais elementos. Ó. Certo? Essa fórmula também está um pouquinho confusa, aparentemente, porém, com os exemplos, vocês vão entender o que eu quero dizer. Tá? Ponto importante, quando você percebe que não tem reposição, ou melhor ainda, quando os elementos são distintos, você começa a subtrair esses elementos que você tinha inicialmente no seu conjunto para fazer as combinações. Então vamos dar uma olhada em um exemplo para que você possa entender o que eu quero dizer. Ó, vamos lá. Pode me mostrar um exemplo? É claro, vamos entender isso daí. Ó, eu tenho um baralho, pessoal, de 52 cartas, certo? Você sabe que um baralho convencional tem 4 naipes e cada naipe tem as suas 12 cartas. Eu quero extrair, pessoal, 3 cartas sem reposição. Então eu quero saber o seguinte, quantas sequências de cartas é possível obter, tá? Se ele é sem reposição, significa que eu tiro uma carta e não coloco de volta, vai diminuir o conjunto inicial. Olha lá. Então, primeira etapa. A primeira carta eu vou extrair. Quantas possibilidades eu teria para a primeira carta? Aqui vai ter a segunda e aqui vai ter a terceira, certo? Então, ó, cada risco desse daqui que você está vendo, são aí os resultados possíveis para cada retirada. Então, a primeira carta, eu tenho 52 possibilidades, que é o total do baralho.
Então você tirou dessas 52 uma carta. Então sobrou quanto? 51 cartas. Essa vai ser o quê? A quantidade de elementos disponíveis na hora de você tirar a segunda carta. Tá aqui, 51. Aí, de novo, você tirou essa segunda carta e não devolveu para o baralho original, certo? Não houve reposição. Então agora, de 51, você vai ter disponível para sair na terceira carta 50 apenas. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, acabou. O que você pode dizer? Que o arranjo, neste caso, é de 52 cartas retiradas 3-3, ou seja, eu tenho 3 possibilidades de retirada. Eu quero retirar a primeira, a segunda e a terceira carta. E para cada carta eu vou tirando uma do montante original. Olha só, eu poderia fazer uma 132.600 possibilidades de retirada de 3 cartas. Porém, sem reposição. Tá certo? Vamos ver mais alguma coisa aí? Vamos ver mais um, né? Para explorar isso. Olha só. Em um concurso, apresentaram-se 3 candidatos. A comissão julgadora é formada por 5 membros. Então, cada membro vai poder escolher um candidato, tá certo? De quantos modos os votos dessa banca podem ser apresentados? Então, cada examinador vai escolher exatamente um candidato, tá certo? Então, olha aqui, cada risco desse está simbolizando o quê? Os examinadores presentes no concurso, tá? Tem o primeiro membro, o segundo membro, o terceiro, o quarto e o quinto membro. Bom, olha só, eu posso fazer o quê? Simplesmente um arranjo com repetição neste caso. Mas por que um arranjo com repetição? Por que não é um arranjo sem repetição? Justamente porque o primeiro membro da banca, né, o primeiro examinador, ele pode escolher quantos? 3 candidatos. Não é porque ele escolheu um que os outros membros não vão poder escolher. Os outros membros também podem escolher. Então, o membro 2 também vai escolher 3 candidatos. O membro 3 vai escolher também 3 candidatos. O membro 4, 3 candidatos. O membro 5, 3 candidatos também. Então, repetiu. Neste caso aqui, é um arranjo com repetição, certo? Olha lá, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou, se você quiser, escrever como 3 elevado a 5, certo? Por que é 3 elevado a 5 e não 5 elevado a 3? Porque você tem 5 membros, você tem, então, 5 possibilidades, e para cada possibilidade você tem 3 opções, certo? Então, são essas opções que são importantes. São 3 opções que serão repetidas 5 vezes. Né? Cuidado que não é 3 vezes 5, é 5 vezes no sentido de que cada membro, cada examinador do concurso pode escolher os mesmos 3 candidatos. Tá? Então essa é a pergunta importante. Vai se repetir ou não? Vamos avançar. Ó, vamos ver o último agora. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Tá acabando. Olha só esse probleminha aqui que interessante. Considere 6 cidades nomeadas por A, B, C, D, E e F. Eu quero saber o seguinte, qual que é o número de maneiras possíveis que permitem a ida da cidade A até a cidade F, passando por todas as demais cidades. Então, ponto importante aqui tenho 6 cidades iniciais, correto? 6. Porém, 2 delas eu já tenho que tirar fora. Por quê? Porque você já sabe que eu vou sair da cidade A e vou até a cidade F. Vou sair de A e vou até o F. Muito bem. Agora, restaram 4 cidades. A B, a C, a D e a E, correto? Então, veja, saindo do A, quais as possibilidades que eu poderia ter de cidades? Esse é o ponto mais importante. 4. Vou pôr aqui do lado do A. Certo? Quer dizer, do A eu poderia ir para o B, para o C,
para o D e para o E. Bom, o ponto importante aqui, ó, é o seguinte, que depois que saiu do A e foi para uma das cidades que você escolheu, ou a B, a C, a D ou a E, diminuiu novamente a quantidade de cidades, porque você não vai ficar na mesma, você vai para outra. Então vamos dar um exemplo, se você saiu do A e foi para o B, sobrou quem? C, D ou E? Sobraram 3. Então esse é o ponto importante, aqui não tem repetição de cidades. Então depois que ele saiu do A, foi para uma cidade, e desta cidade foi para outra, olha lá, diminuiu. 3. Então aqui já está claro, já está nítido, que isso aqui é um exemplo de arranjo sem repetição. O arranjo simples que a gente fala. Ó, a outra cidade 2 e a outra cidade 1. Pronto, saiu direto essa, tá? Então, ó, no caso nós temos aqui um arranjo de 4 a 4. Significa o quê? Que você teve 4 possibilidades de cidades e 4 escolhas, né? Você tinha cidades B, C, D, E e você teria o quê? 3 escolhas possíveis que foram ocupadas inicialmente pelo 4 aqui, pelo 3 aqui, pelo 2 aqui e pelo 1 aqui, tá certo? Quando acontece isso de você multiplicar esses números que vão diminuindo até chegar no 1, este arranjo tem outro nome que se chama permutação. Tá? Permutação. Então, permutação nada mais é aquele arranjo que nós utilizamos até o 1. Tá certo? Então, esse foi outro exemplo do quê? De arranjo, só que sem repetição. Tá bom? É isso, pessoal. Fica ligado porque nós vamos continuar o assunto explorando a parte de combinação. Tá? Ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Olha só. Se você gostou do que aprendeu, dá um joinha pra gente aí. E se você achou útil, bacana, que outras pessoas possam aproveitar essa aula, por favor, compartilhe aí nas redes sociais, tá certo? Um abração e até a próxima. Fique ligado.